Olá, sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal pelo canal Liturgia em Casa. Vamos continuar nossa reflexão sobre o sacramento da unção dos enfermos. Vimos no encontro passado que na tradição judaica, a relação doença-pecado era comum. Jesus exclui explicitamente essa relação pecado-doença e mostra-se interessado pelo significado que a doença assume no plano de Deus. Ao curar um doente, Jesus revelava todo o plano de Deus, dizendo: "A tua fé te salvou". Essa palavra salvar tanto diz respeito à cura do corpo, como também ao perdão dos pecados, à restauração da pessoa diante de Deus e da sociedade. A cura antecipa a plenitude do reino de Deus, onde não haverá doença nem dor. Curar os doentes faz parte da missão de Jesus. Quando Jesus envia os seus discípulos, uma das missões que lhes confere é exatamente essa: curar enfermidades. Vejam o que diz Marcos, capítulo 6, versículo 12 e 13. Eles partiram e pregaram a penitência. Expulsavam numerosos demônios, ungiam com óleo a muitos enfermos e os curavam. A missão dos 12, descrita em Marcos, aparece como sinal: a unção dos enfermos e a expulsão dos demônios. Outro elemento importante e fundamental é a identificação de Jesus com os enfermos. Estive enfermo e me visitastes. Quem visita um doente, visita o próprio Jesus. Podemos então concluir que o cuidado dos enfermos é sinal do reino, pertence à missão de Jesus e, portanto, ao seu seguimento. Ao curar os doentes, Jesus usa gestos simbólicos que expressam a sua solidariedade e revelam que a vontade de Deus é a vida. Somos chamados a participar do mistério pascal de Cristo pela enfermidade. Por isso deveríamos ter em mente a oração de Jesus lá no horto, que descreve como devemos nos comportar nesses momentos. Faça-se a tua vontade. A ressurreição é a resposta de Deus a essa aceitação da cruz por parte de Jesus, o que mostra que Deus quer a vida. Só o mistério pascal pode iluminar essa perspectiva. O ritual na celebração da unção dos enfermos usa 3 gestos: a imposição das mãos, a oração de intercessão e a unção medicinal. Imposição das mãos. No Antigo Testamento aparece a imposição das mãos para curar. Significa bênção. Jesus usa esse gesto da imposição nas curas. Vejam estes textos seguintes que temos aqui. Marcos, capítulo 5, versículo 22 e 23. Um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, se apresentou e, à sua vista, lançou-se-lhe aos pés, rogando-lhe com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem, impõe-lhe as mãos para que se salve e viva." Outro texto, Marcos 6, capítulo 6, versículo 5. Não pôde fazer ali milagre algum. Curou apenas alguns poucos enfermos, impondo-lhes a mão. Esses textos nos apresentam Jesus num momento de cura, impondo as mãos ou tocando o local atingido pela doença, o ouvido do surdo, a vista do cego. Vale a pena conferir também Atos 28, 8. Ora,
o pai de Públio achava-se acamado com febre e sofrendo de disenteria. Paulo foi visitá-lo e, impondo-lhe as mãos, sarou-o. Este gesto é muito significativo. Tocar no doente, isolado, abandonado, dá-lhe novo ânimo. Tiago fala da oração de intercessão, a oração da fé que salvará o doente. A oração na unção dos enfermos é mais importante que a unção. O gesto, portanto, simbólico da unção do enfermo é a oração da fé, acompanhada da unção. Por isso é importante e significativo as ladainhas, preces comunitárias que expressam a oração da fé que salvará o doente. Em João capítulo 14, versículo 13, enquanto peçam em meu nome. O que pedimos na oração da fé é que Deus nos livre da tentação de usar a doença como tentação. Na doença, temos a chance de mostrar quem verdadeiramente somos. Pedimos que Deus nos acompanhe na enfermidade, para que saibamos tirar proveito dela para a nossa santificação. A oração de intercessão, ela é comunitária. É a oração de petição feita em comum. Lembra que diz Mateus 28, 20? Aliás, 18, 20? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu com eles. A unção medicinal. Existem poucas citações sobre a unção medicinal. O ritual se baseia em Tiago 5, 13 a 16. Alguém dentre vós está triste? Reze. Está alegre? Cante. Está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. O cristão deve cantar e louvar a Deus na alegria, na tristeza, também na enfermidade. Não é o sujeito sozinho que reza por si. Os outros devem rezar por eles. Os presbíteros ungindo-os. O acento está na oração. A unção é um gesto de oração. Para Tiago, doente significa fraco, debilitado, cansado. Na unção, acontece o encontro do enfermo com a comunidade, na pessoa do presbítero. A unção é simbólica, serve para tudo e é feita em nome do Cristo ressuscitado. O que se pede nessa oração? Que o doente se reanime. A oração da fé salvará o doente. E se tiver cometido pecados, o Senhor o salvará. O sacerdote unge o enfermo com o santo óleo na fronte e nas mãos, dizendo: por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor venha em teu auxílio, com a graça do Espírito Santo. Amém. Para que, liberto dos teus pecados, ele te salve e na sua bondade alivie os teus sofrimentos. Amém. Uma comunidade que não se preocupa com os doentes não tem visão da salvação. A acolhida do enfermo é um testemunho profético no mundo de hoje. Muito bem, vejamos como fica então essa nossa conclusão. Muda. A unção dos enfermos une a comunidade ao enfermo
e o enfermo à comunidade. A visita leva consolo, mostra o amor de Jesus por eles. A troca de experiências mostra solidariedade com os que sofrem. Isso exige uma preparação. E é a comunidade quem prepara o doente para a unção através da visita pastoral. E assim, concluímos os sacramentos do segundo grupo, ou seja, os sacramentos de cura. No próximo encontro, iniciaremos nosso estudo sobre os sacramentos do terceiro grupo, os sacramentos de serviço, que abordam sacramento da ordem e sacramento do matrimônio. Fiquemos com a bênção de Deus para mais esta semana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.